Kennedy, fica à vontade. Queridos, a paz do Senhor, estou muito feliz aqui nessa manhã. Uma introdução dessa também, bem legal, com alongamentos, preparação física, né? E agora vamos estudar um pouco sobre esse tema que me faz apanhar um pouquinho. Na verdade, me faz eu ficar um pouco reflexivo e me faz eu entender algumas coisas e me confronta, né? A Bíblia, ela faz isso. Então, nessa manhã, vamos aprender sobre filhos maduros, né? Filhos maduros. O texto base que nós vamos ter é lá em Romanos 8, do versículo 15 ao versículo 19. Ali, vamos, lá está escrito lá, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. O 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos... Podem perceber que aí nesse slide, as palavras filhos ali estão grifados. E aqui que é a base que nós vamos estudar um pouco, pegando qual foi a palavra usada ali para que a gente venha entender sobre maturidade, sobre o tipo de filhos que a Bíblia ela nos ensina. Mas antes, vamos passar por esses conceitos aqui que é simples. Maturidade é chegar a um estado adulto, um nível avançado. E o amadurecimento é um processo disso. Então vamos pensar, mas antes de a gente amadurecer, é básico que antes a gente tem que nascer. Para amadurecer espiritualmente, precisamos nascer espiritualmente. Então isso é o básico, que é o quê? A salvação, que a gente já sabe, se receber a Cristo como nosso Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. Só que aí que está em um ponto também. O que a gente fez para nascer? Um ponto aqui só do slide Sim. anterior é que maturidade não tem a ver com idade, tá? Existem jovens maduros e idosos imaturos. Geralmente a gente faz relação, né, com uma pessoa madura, alguém que é grisalho, alguém que... Então maturidade não tem a ver com idade, ok? Acho que isso é um ponto importante, né, Kennedy? Perfeito, isso mesmo. O que você fez para nascer? Vamos pensar com os nossos pais, que é o lado físico, ou no espiritual. Geralmente, a gente só nasce. Alguém pediu para nascer? Não. Tudo partiu dos nossos pais. Do lado espiritual também, tudo partiu de Deus. Deus foi o primeiro que quis te salvar, que quis te ter como filho e como filha. Tudo partiu dele, né? Tem um versículo que está ali, que vai passar ali. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Estávamos sujos e Deus fez toda a ação. Até mesmo que o ato de nós reconhecermos o pecado é a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos convence do pecado. Tudo parte de Deus. Então, a gente não fez nada para nascer. Deus quis nos salvar. Mas acontece que não para por aí. Deus não quer somente que a gente nasça, que a gente simplesmente seja um filhinho. Deus tem algo além para a gente. E esse algo além, a gente pode perceber que tudo foi por graça, mas esse algo além envolve o desejo de Deus para a gente. Que é o quê? Que a gente avance da infância para a maturidade espiritual.
E o Kennedy, é interessante que nós como pais, né, o Kennedy também é pai, como é que o filho é sonhado pelo pai? Então, Bárbara e eu, a gente sonhou muito com os nossos filhos, a gente desejou eles, e assim é o nosso Pai Eterno. Ele deseja muito ter filhos, ele deseja olhar para nós aqui e chamar de filhos. Isso aqui é interessante, né, porque essa prerrogativa de nascer está na mão do Pai. Então eu, Bárbara e eu planejamos, sonhamos, nos preparamos, preparamos o quarto, preparamos ali, compramos, fizemos um enxoval. Então, da mesma forma, a gente fala que na criação, Deus, antes de criar os filhos, né, antes de Ele chamar a existência, Ele também faz uma casa. Então, isso aqui é importante. O nosso Pai, Deus, é que desejou nos ter como filhos antes mesmo de nós virmos à existência, né? Perfeito. E nenhum pai gosta de ver o filho na mesma, né? Sempre tendo as mesmas coisas, as mesmas necessidades, sempre na mesma situação, pedindo as mesmas coisas, precisando das mesmas coisas sempre. Não. Avança. A nossa vida, nenhum pai quer que o filho continue como ele era antes, quer que o filho cresça, amadureça, chegue a um ponto dele guiar sua própria vida, dele crescer, dele se fortalecer. E o desejo de Deus para a gente é a mesma coisa. Então não basta a gente só ser chamado de filhinhos, Deus tem algo além para a gente. E esse algo além envolve o que a gente leu lá no texto base. Lembra ali que ali a palavra filhos estão grifadas ali. E ali, o filhos ali em cima é teknon, do grego teknon. O segundo também teknon, só que o lá embaixo é outra palavra, huios. Estranho, como assim? Esse cara está falando sobre grego, nada a ver. Mas aqui tem uma chave muito interessante para que a gente venha aprender. O teknon, ele fala sobre menino, criança, um filhinho, aquele filhinho que nasceu, que chegou agora, aquele queridinho, esse é o teknon. O huios é o filho legal, que tem direitos, é aquele filho maduro, aquele filho grande, que já amadureceu, é mais responsável. Então aqui essas duas interpretações, esses dois significados, traz para a gente algo que é o quê? O que faz transicionar de um teknon para um huios? Teknon está no versículo 16 e huios no versículo 19. Agora, logicamente, tem o 16 e o 19. No meio tem o 17 e o 18. Né? E aqui também está a explicação do que leva um filhinho imaturo ser um filho maduro. Vamos ver o que fala lá no versículo 17 e o 18. Ô Kennedy, antes disso, né, o teknon aqui, imagina os bebês, as crianças de colo. Então o Martim é o teknon, meu filho de 1 ano e meio. O teknon, ele usa também no texto que a criança chamava de Abba Pai. O que é Abba Pai? É o balbuciar chamando o pai. E é muito interessante que, por exemplo, o Martim, ele ainda não fala papai bonitinho, mas ele fala papa. E eu estou treinando ele porque eu troco ele todo dia de manhã, né, gente? Então ele fala papa e não fala mama. Não estou competindo, só estou dizendo, é só uma informação. Mas esse balbuciar de dizer papa ou pá, é isso que o teknon faz. Né? Então, chamar Abba Pai, é isso que o texto está dizendo, esse balbuciar. Tá? E o huios, né, já é um filho crescido. Né? Perfeito. Versículo 17 lá. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e cordeiros com Cristo. Está normal, né? Aí, ó, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ali tem uma condição, se com eles sofremos, beleza. O 18. Porque para mim tenho por certo,
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui tem algo. Aqui tem algo. Isso que faz um técnon, um filho imaturo, ser um filho maduro. Vamos ver? Passar aqui. Um técnon, que é uma criança, um filhinho, para ele se transformar num filho maduro, ali no meio tem algo. Sofrimento. Sofrimento. E aqui que está uma das coisas que a gente tem um pouco de problema. Como assim sofrimento? Nada a ver. Sofrimento, sim, o sofrimento. O sofrimento, mas sofrimento, Elias, a gente tem um problema com isso, né? Temos um problema e a gente tem a tendência de fugir do sofrimento, né? Isso é humano, né? Isso é natural nosso. Uma coisa que eu falo sobre essa parte aqui, não é uma escolha entre sofrer ou não sofrer, né? O que a gente vai falar melhor. Porque sofrer a gente sofre nessa vida, né, gente? Não importa não importa onde você está, mas aqui é muito claro no texto que o que conecta ou a trajetória, a jornada de um técnon, de um filhinho de colo espiritualmente, para um filho maduro espiritualmente, é o sofrimento. E uma pessoa, quanto mais imatura, mais ela foge do sofrimento. Um adulto, eu já conheci alguns adultos que têm muito medo de injeção, de agulha. Só que ele vai, porque ele precisa. Ele tem que sofrer para passar por aquilo. Ele tem que passar por aquilo para ficar bem. Tem medo, irmã? Tem medo. Mas toma a vacina, não toma? Por quê? Sabe que o sofrimento não é um fim. O sofrimento é um meio. Agora, uma criança não. Igual hoje eu fui lavar o rosto do meu filho. E a água estava um pouquinho gelada. Eu não quero, tá gelada. Tipo, tá vendo? Agora, se fosse um adulto, ele sabe, tá gelada, mas eu tenho que lavar o rosto. O sofrimento, ele faz parte. É como pensar, uma criança, quando a gente fala assim, vai tomar banho. Não, mas eu estou brincando. Tipo, é um sofrimento, é tudo um sofrimento. Mas agora, para um adulto, é somente um meio. É um caminho. Então, o ruiós, ele não foge do sofrimento. E é interessante que o adulto também tem sofrimento. Quem é que é adulto e não sofre, né? Opa! Boleto, eu diria que é é um dos principais agressores da nossa vida adulta, né? Mas criança, como o Kennedy está falando, a criança sofre por tudo. Então, o Martim está tomando antibiótico. Então, ele não quer tomar antibiótico. A criança tem que aprender a comer rúcula, couve. Para que eu tenho que comer rúcula e couve? Os adolescentes comem rúcula e couve aqui? Come, né? Agora come, tá bom. Mas assim, todas as etapas têm uma jornada, tem um caminhar. Eu já vi ali o Samuel, não sei se a filha de vocês come não, hein, Thaís, Samuel. Mas todas as etapas. Então, quando a gente fala de sofrimento, esse sofrimento aqui, na nossa vida real, ele vai nos levando à vida adulta, ele vai nos transicionando, né? E o ruiós já tem um outro tipo de sofrimento. O Kennedy falou, o desejo do pai é que o filho não fique na mesma. O pai não quer que o filho fique a vida inteira chorando para ir tomar banho, não é? A vida inteira chorando para botar sapato. A gente acostumou a Clarinha de pequena andar descalço, gente. Para quê? Queria sair descalço para todo lugar. Então, assim, percebe que a gente não quer que fique com os mesmos sofrimentos de criança. A gente quer que eles avancem, que eles tenham novos, quiçá, né? Que tenham os boletos futuramente e não mais esses problemas de tomar banho e comer salada, né? Tudo bem que nós adultos, né? Muitas vezes nem salada comemos, né? Mas contei, tá? Se entregou, né? Não, eu como. Então, vamos pensar. Então, o nascer, ele é de graça. Ele é graça. Só que o amadurecer, ele já custa um pouquinho. Ele é um pouco mais dolorido.
ele dói mais um pouquinho, ele custa bastante. E aqui tem a frase desse senhorzinho aqui, Rick Warren, é difícil, né? Warren. Ele falou assim: você jamais chegará à maturidade espiritual somente comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Nossa, mas tão fofo tá falando essas coisas pesadas pra gente, né? Tão fofinho. Sorriso tão bonito, tão né? lindinho ali, né? Porque a maturidade não é algo passivo, é ativo. A gente tem que estar sempre em ação, persistindo, permanecendo, e isso envolve muito trabalho, muito recurso, às vezes mental, espiritual. Então, amadurecer é um caminho que pode doer um pouquinho. E é interessante que ele está falando aqui dos cultos, né, irmãos? Ó, olha só que interessante. Você jamais chegará à maturidade espiritual somente comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Por quê? Quando Paulo usa o termo lá, vocês ainda estão no leitinho, o culto é um alimento preparado por alguém para você. É um leitinho. É eu chacoalhando a mamadeira ali para o Martim e ele tomando. Mas ele não pode ficar a vida inteira tomando mamadeira que eu preparo para ele e chacoalho e ele toma ali mamadeira passivamente. Vai chegar uma hora que ele vai ter que levantar, ele vai preparar o leite dele, vai chegar uma hora que ele não só vai preparar o leite, como ele vai fazer um feijão, ele vai fazer um arroz, uma comida sólida. Então, em outras palavras, quando Rick Warren aqui ele fala sobre os cultos, ele está dizendo, se a sua vida espiritual se resume aos cultos, você, no máximo, é um bebê espiritual. No máximo. Por quê? Você só está tomando leitinho, e leitinho, e leitinho, e leitinho. É uma criança espiritual, né? Forte, né? Forte, né? Na cara não. Então, nascer de novo é o começo, mas amadurecer é o propósito. O propósito de Deus para a gente é isso, que a gente venha nascer de novo, sejamos salvos, mas vamos amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente. Não sofrer pelas mesmas coisas, não ficar chorando pelas mesmas coisas, é amadurecer. Então, vamos pensar. Esse tem o versículo aqui, ó, versículo base. Percebe que o Espírito, ali no versículo 15, ele diz, como o Elias falou, que a gente é filho, mas não apenas filho. O técnico, ele é salvo. Ele é salvo, só que não para por aí. Deus quer que a gente venha crescer. Então, que a gente venha crescer. Então, olha lá, amadurecer é o propósito. O Elias deu um spoiler desse versículo aqui, ó. Então, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos sofrimentos, falando de Jesus aqui, a ser obediente. Aí depois, ele vai, ó, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Aqui, pode perceber a palavra sofrimento, e o sofrimento levou a um aperfeiçoamento, que depois mostrou a missão e um propósito. O que é aquilo ali? É amadurecimento. Isso é Jesus falando sobre ele. Então é meio difícil da gente visualizar uma pessoa imatura na fé, vivendo uma missão, se entregando, se doando. Porque primeiro, para você estar pronto para uma missão, você tem que passar por um processo de preparação, que por vezes é o sofrimento. E tem muito a ver com a questão de demanda e recurso. Crentes que são demanda. O que isso quer dizer? Toda hora o crente precisa de uma oração, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de alguma coisa. Ele sempre está orando para Deus, pedindo alguma coisa, está pedindo. Esse é o tipo de crente que ele é uma demanda sempre. Mas ele nunca ora para Deus fazendo orações do tipo, Deus, o que é que do Senhor eu aprendo nesse momento? Quem é que o Senhor quer abençoar nesse momento? Senhor, eu vou me reunir com tal pessoa. O que o Senhor quer falar para ela por meio da minha vida? Senhor, o que no teu coração causa tristeza e que eu como filho, posso agora
obedecer, eu posso ser as suas mãos, posso ser os seus olhos. O que, Senhor? Então, demanda é aquele que está o tempo todo querendo leite, o tempo todo precisando que troque a fralda dele. E é por isso que esse aperfeiçoamento na vida do crente é necessário para que nós transitemos de filhos imaturos para filhos maduros. Para que nós, assim como filhos, e eu uso um exemplo meu, quando eu era criança, a minha mãe está aqui, eu pedia presente de Natal, presente de Dia das Crianças, presente... Gente, eu não consigo pedir nada para minha mãe agora. Na verdade, eu ofereço para ela. Porque é isso que a maturidade nos leva. Ao invés de eu ficar pedindo presentes para o meu pai, agora é eu que me dou. Eu ofereço de mim, eu ofereço do que eu tenho. Porque agora eu cheguei à maturidade. Filhos imaturos de Deus só pedem. São demanda eterna. E esse é um problema que aqui o livro de Hebreus está trazendo, né? Que é o sofrimento que é essa jornada entre um filho imaturo até o filho maduro. E pensando nisso, o versículo 10 depois, aqui está falando sobre Jesus, certo? Aí o versículo 10, o autor, aí ele começa a falar assim, e ele era da ordem de Melquisedeque, tal. Aí o autor depois, aí ele pula para o 11, aí ele fala isso aqui, ó. Temos muito a dizer sobre isso, né? Mas porque vocês custam a entender coisas, porque é difícil de explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de... Ou seja, o autor, ele ia falar, tenho muitas coisas para falar, mas melhor não, porque vocês não estão preparados, vocês são muito imaturos. Vocês não podem receber esse alimento mais complexo, porque vocês não vão entender. Vai engasgar, né? Vai engasgar. É. Aí depois ele continua. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo e errado. Aí continua. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Percebe como o Elias falou? Um leite, ele é algo processado. Para uma criança, só pega e entrega. A criança só bebe. Agora, um alimento sólido precisa de um preparo. De um preparo. Mesmo que a gente não preparou, a gente tem que mastigar, tem que processar, a gente depois engolir. E vamos pensar mesmo, a gente vai lá, prepara, cozinha, frita, tem todo um processo. Isso é o alimento sólido. Por isso que ali está falando sobre prática. O alimento sólido, ele envolve prática. Ele traz algo prático. A maturidade envolve algo realmente prático. E eu estava parando para pensar sobre isso. A prática leva à firmeza também. Lembra daquela passagem onde Jesus fala: aquele que ouvir as minhas palavras e não pratica é semelhante ao quê? Que edificou a sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como aquele homem que edificou sua casa na rocha. Pode perceber, é a mesma mensagem. Uma mensagem que chega para alguém imatura, para uma criança, conversa com a vontade dela. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. A mesma mensagem quando vai para um maduro, conversa com a responsabilidade. Tipo, eu não quero, mas eu vou fazer. E trazendo para o nosso contexto prático, naquele texto, o que quer dizer a questão de comida sólida então, né? Quer dizer que, a gente falou dos cultos já, né? Se a gente está falando que sentar passivamente é como um bebê, você beber o leite, a comida sólida então é você, durante a semana, sentar na sua cama, sentar no seu sofá, abrir a sua Bíblia e preparar a sua própria marmita.
É isso que é a prática da comida sólida. Porque é você investigando a Bíblia Sagrada, é você orando, é o devocional. É isso que é você preparar a comida sólida. E se eu me antecipar em algumas coisas aqui, né? Falando um pouco mais sobre a missão disso. Se a gente pegar, por exemplo, na multiplicação de pães, o que é que Deus usa, o que que Jesus usa lá para alimentar 5.000 homens, que dá ali mais ou menos 15.000 pessoas? Uma marmita. 5 pães e 2 peixinhos. Então, se aquilo que você está preparando no seu devocional, aquela marmita, sabe, aquele texto que você leu, investigou, estudou, aquilo é o sólido. Aquilo é o sólido. Aquilo Deus pode usar para multiplicar e alimentar multidões. Mesmo que você saiba João 3,16. Quantos de nós aqui já conversou com irmãos antigos? Nem tanto, né? Meus pais não são tão antigos assim, mas que eles contam que uma pessoa se converteu porque ouviu um hino, porque ouviu um texto bíblico, porque ouviu uma expressão a respeito de Deus. Porque Deus pode usar a sua comida sólida, Deus pode usar a sua marmita para alimentar outras pessoas. É isso que a gente está dizendo. Então, para você parar de só receber as coisas. E é bom, gente, a gente ouvir pregação, é bom a gente estar juntos no culto, mas o que a gente está dizendo aqui é para maturidade, é muito mais do que você sentar e tomar leite. Tem a ver com comida sólida, a mastigar aqui, como o Kennedy falou, e também preparar, que aí já é você, na sua Bíblia, no seu quarto secreto, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus, né? Perfeito. Então não basta só ouvir pregação, né, Elias? Não basta somente eu me contentar colocar um vídeo ali e colocar uma pregação para ouvir, um hino para ouvir. Eu tenho que ter o meu momento. Eu tenho que ter o meu momento de Deus falar comigo na palavra. De eu mesmo anotar as coisas que eu aprendi, que Deus me ensinou. E não só que alguém já processou e entregou para mim num púlpito, num vídeo, numa canção. Precisamos disso, né? Então, é isso que vai trazer firmeza para a gente permanecer firme e forte. Isso é o nosso alimento. E o interessante, Elias, agora quando você estava falando, aí eu lembrei de Jesus. Ele fala assim, que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Obediência. A minha comida não é saber a vontade do Pai, é fazer a vontade do Pai. Não basta você somente saber, mas o fazer é comida. O fazer a vontade do Pai é comida para a sua vida. Não só saber, mas o fazer. E como que a gente vai saber qual que é a vontade do Pai? Na Bíblia, na palavra. E vai ter coisa, gente, que eu vou abrir na mesma passagem, eu vou ver tal coisa. Aí eu vou transmitir, tudo bem. Mas quando você abrir, Deus vai revelar algo para você e vai tocar no seu coração algo que é seu. Ou vai saltar alguma coisa. Tipo, nossa, esse versículo eu não tinha reparado nele, mas agora eu reparei. Aí você vai ver que é Deus te ministrando algo. Deus tem revelação para a sua vida, a partir da palavra. Não se contente somente com aquilo que te serve. Prepare o alimento. Amém? Continuando aqui. A fórmula da maturidade, Elias. Em Tiago, eu peguei isso aí, é interessante. Os adolescentes já conhecem esse slide, eu acho. Eu não sei se vocês vão lembrar. Tá vendo? Eu trouxe o professor dos adolescentes para pegar eles daqui da frente. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu já trouxe já. Tiago 1, 2 ao 4. Ó. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Interessante aqui. Olha só, mais uma vez aparecendo ali, ó, o sofrimento, a provação.
E é interessante, Kennedy, a gente sempre lê aquele texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que assim, nossa, eu sou um super-homem. E o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Olha só que interessante a perspectiva desses textos, né? Eu posso sim, posso passar por necessidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Inclusive o sofrimento não vai te faltar. Inclusive o vale da sombra e da morte não vai te faltar. Porque geralmente a gente fala, nada vai me faltar, é o café da manhã com bolo de cenoura com chocolate, que é o melhor do mundo, né? Com café com leite, café pingado. Mais café do que leite. Mas, a maioria concorda. Mas quando a gente olha esses textos, gente, para o crescimento, não vai te faltar, inclusive o dia mal. Inclusive o dia mal. Posso todas as coisas. Antes de Filipenses 4,13, eu acho que é isso, né? Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os textos anteriores falam sobre falta, falam sobre sofrimento, falam sobre... enfim, então é muito interessante isso, né? E Paulo estava numa prisão, né, quando escreveu, né? Então, Paulo estava numa prisão. tranquilinho, né? Boa, né? E aqui, gente, isso aqui é importante, eu sempre falo, não é que você vai ser um masoquista, sabe? Eu quero sair aí fora e sofrer no mundão. Não é isso, gente. Não é isso. É você enxergar que os propósitos de Deus estão em meio ao seu sofrimento. E quem nunca ouviu um testemunho do tipo assim, ainda bem que eu passei por aquele sofrimento, porque aquele sofrimento me fez enxergar alguma coisa, me fez caminhar em direção a Jesus. É aquela história dos nossos pais, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. No fim do dia é isso, gente. O sofrimento faz com que nós derrubemos o nosso próprio ídolo, que é a nossa autossuficiência. Quem tem conta bancária cheia, família feliz, carro do ano, casa de aluguel, essa pessoa naturalmente não vai precisar de um salvador. Agora, o sofrimento nos leva em direção a algo que a gente não tem, não domina, não apalpa. E aí entra a necessidade por alguém, por outro, para além de mim. Então, não é o masoquismo de buscar o sofrimento, mas é de entender que sofrimento existe para todo mundo. Mas em Cristo, o sofrimento tem propósito, né? Sim. Sim, foi-me bom ter sido afligido. É isso, porque a aflição nos revela. Na verdade, né, é o dia mal. O Eclesiastes fala assim, escolha a casa onde há luto, porque onde há festa, de nada você aproveita lá. Quer dizer que eu tenho que ficar caçando velório para todo lado? Não, não é isso, é o princípio. Na casa onde há luto, a gente pensa sobre a vida, a gente pensa sobre propósito. E se for eu amanhã, eu estou amando aqui, eu estou evangelizando, eu estou vivendo como Cristo quer. Então é muito sobre o propósito, né? E ligado a isso, está nesse versículo mesmo aqui que a gente leu de Tiago, que a prova da vossa fé, a provação mais fé que produz a perseverança. Não é qualquer sofrimento, não é qualquer prova. Estou passando ali prova, não. É algo que envolve fé e você precisa de fé para você passar por aquilo. Então, aí depois fala que isso produz o quê? A maturidade, para que vocês sejam maduros. Essa é a fórmula. Se eu estou passando por uma provação, algum sofrimento, alguma aflição, e eu tirar a fé, eu não vou conseguir permanecer. Eu não vou perseverar. Essa equação, se eu tirar a fé, ela já acaba com tudo. Aí vira a fórmula da desistência. A fórmula que faz a gente não permanecer. Então, o sofrimento, quando a gente permanece, um sofrimento com causa, algo que a gente vê que Deus está nos provando, coloque fé, para que você venha permanecer. E quando você permanecer, porque está lá, e a perseverança seja completa, Sim. Aí torna maturidade. É por isso que não é o sofrimento pelo sofrimento, né? Então, sofrimento por sofrimento
dor por dor, remorso por remorso. Judas teve remorso também, né? Se a gente for pensar. A fé é muito para onde a gente olha uma vez que sofremos. Ok, eu sofri, mas se eu não olhar para Jesus, gente, esse sofrimento não tem propósito. É por isso que a gente disse, não é uma escolha entre sofrer ou não sofrer. Se eu quiser ser um filho maduro, um ruiós, eu preciso sofrer, e se eu não olhar para nada disso, eu não vou sofrer. Não é verdade. Você vai sofrer porque a vida te coloca em sofrimento. O lance é que quando você sofre e olha para a cruz de Cristo, olha para Jesus, a propósito, né, a transformação, e há um novo amanhã, né, Kennedy? Acho que, não sei se vocês viram uma trend muito comum que tem na internet hoje, que é assim, é um pai e um filho. E aí eles falam, dê um passo à frente, você que ganhou todos os carrinhos que você queria, ganhou presente em todas as datas especiais. Aí o filho vai dando um passo. Dá um passo à frente, você que teve café da manhã todo dia. Aí o filho dá um passo à frente. E vai falando, dá um passo à frente, você que teve, sei lá, o videogame, dá um passo à frente. De repente, o filho deu 10 passos para frente. Aí a última pergunta é assim, dê um passo à frente, você que precisou trabalhar na infância para ajudar em casa. Aí só o pai deu o passo para frente. Eu chorei com essa trend. É pesado. Por que disso, gente? Eu nem estou dizendo que a gente deva colocar os nossos filhos para trabalhar. De novo, é sobre o propósito disso, sobre o princípio, né? Clarinha, calma aí. Cadê a Clarinha? Tá tudo bem. O que a gente está dizendo aqui é que o sofrimento forma em nós o caráter. E nós, como pais que gera conforto para os nossos filhos, temos mais responsabilidade ainda de usar bem o tempo, os recursos, senão a gente está criando uma geração de pessoas fracas. Uma geração de pessoas que tem tudo ao alcance de uma mão, uma geração de pessoas que não sabem se frustrar. Então, é interessante, né? Essa trend mostra muito isso, de como que a gente mudou de geração. E, de novo, eu não tenho que fazer meus filhos sofrerem, mas eu tenho que educá-los de forma que eles saibam que eles só têm porque alguém sofreu antes. Eles só têm porque, hoje, a maioria dos adolescentes não trabalha com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar em casa. E eu nem sou tão velho assim. São tempos diferentes, né? E a maturidade aqui, meus irmãos, só acontece quando, diante das dificuldades, e não é nem medindo quem sofreu mais, quem sofreu menos, porque só quem sofre o que sofreu sabe como é difícil. Mas o ponto é a fé. Uma vez que sofremos, né? Nós termos fé e olhando para a cruz de Cristo. Amém. Então, amadurecer é o que Deus quer para a gente. Amadurecer é o propósito. Só continuando aqui mais um versículo. Esse versículo aqui é o que fala dos 5 ministérios. Que Deus deu uns para profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Só que aqui tem um porquê que Deus fez isso. Tem um porquê que Deus escolheu e deu alguns para esses ministérios. E o porquê está, para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de edificar o corpo de Cristo. Tem um propósito esses ministérios. E depois, para chegarmos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Aí continua, versículo 13, está lá, E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo. Então, basicamente aqui, Deus deu os ministérios para aperfeiçoar o serviço, que vai levar à edificação e a edificação à maturidade. Deus, Ele deu esses cargos, esses ministérios, não é por conta de status, ou criar um império. Não. Deus deu esses ministérios com esse propósito, de aperfeiçoar a igreja, para que eu e você venha chegar a ser maduro, o mais próximo de Cristo possível. Ele que é o nosso modelo de filho maduro. E
e olha só que coisa, filho maduro, o filho que deixou tudo, entregou tudo por conta de outras pessoas. Esse é um nível máximo de maturidade, como o Elias falou. Antes era, mãe me dá. Hoje, mãe, o que a senhora quer? O ponto de servir. Então, esse que é o propósito da nossa vida cristã, tentar chegar mais próximo de Cristo possível. Deus colocou pastores para ensinar, para pregar, professores para ensinar, para ministrar, para que eu e você venhamos a amadurecer. E Deus, Ele quer que a gente venha, a partir do nosso serviço cristão, edificar o corpo de Cristo. É um membro, nós somos membros. E os membros precisam... Se o cabeça é maduro, como que o corpo não vai ser maduro? Como que eu e você não vamos ser maduros ou nos contentarmos em sermos imaturos, sendo que o cabeça ele é maduro? É disfunção do corpo, né? É a sua cabeça querendo pegar e o seu corpo, sua mão trêmula não pega, né? Então, é a disfunção, é um corpo em disfunção, são membros em disfunção. Se Cristo é o cabeça e Ele está enviando os seus membros para fazer algo, e esses membros não estão fazendo, então o corpo tem uma disfunção, né? Será que a gente está tornando o corpo de Cristo funcional ou disfuncional? Então, esse é o nosso propósito, de amadurecer. Aí, esse aqui é o versículo 13, só que o 14 ele continua, ó. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Isso daqui é uma característica de uma criança espiritual. Ela é levada por qualquer coisa. Kennedy, eu vi um vídeo até 2 semanas, não sei quem viu, da mãe que aposta que o filho não vai seguir estranho. Alguém viu esse vídeo? A mãe, ela aposta lá, meu filho não vai. E aí aparece um desconhecido com um cachorrinho, começa a conversar com a criança, com o menino, de repente ele começa a levar o menino, ele fala, vamos lá. Aí o menino dá uma olhada, ele, o que você está olhando? Não, nada. E de repente o menino está entrando no carro com ele e a mãe começa a chorar, porque ela está assistindo de longe, né? Crianças são levadas como folhas ao vento. E aqui tem muito sentido, porque a gente fala muito aqui na EBD sobre o Evangelho. E, gente, não tem nada mais difundido no nosso país e no mundo do que o falso evangelho. É o evangelho onde Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai não sei o quê. E se nós não formos crentes maduros, amanhã a gente vai assistir um vídeo de alguém falando que a porta do milagre é o azeite ungido, e a gente vai atrás, porque crianças são levadas. Nós somos chamados à maturidade por isso, porque é a consistência da palavra. Qualquer coisa que não tiver em conformidade com a palavra, Paulo diz, seja anátema, rejeite, né? Seja amaldiçoado. E, continuando aqui, Paulo ele foi um pouquinho duro com a gente, né? Mas graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, né? E ele continua, e ele compara os imaturos a carnais. Isso lá em 1 Coríntios, ó. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Nossa, que coisa. Aí depois ele fala lá no versículo 3, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Nossa, e ele está falando isso para uma igreja. E a divisão que ele está colocando ali, é que um falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não é uma divisão ou uma contenda de time de futebol, é dentro da igreja. É uma divisão dentro da igreja. E Paulo chama essas pessoas que agem assim de imaturos carnais. Da mesma forma quando Jesus fala para Pedro, né?
afasta-se para trás de mim, Satanás. Não quer dizer que Pedro ali era o Satanás, tá? Calma, não é isso. Quer dizer que Jesus está dizendo, por trás das suas intenções, são as intenções de Satanás. Que é o que o Paulo está dizendo ali, né? Ele está dizendo assim, vocês, apesar de crianças espirituais, nasceram de novo, mas vocês estão mais parecidos com carnais, né? Então, ele está dando uma chicotada brava aqui, né? Então, ó, tem uma frase ali, ó. Cristãos imaturos, bebês, estão mais próximos da carnalidade e mundanismo do que de Jesus. E a palavra ali que ele usa é outra, é neipioi, que é bebê mesmo, é criancinha, é um bebezinho de colo, realmente. Por isso que discipulado é tão importante, Perfeito. né? A jornada, a jornada do discipulado, que é a ordem primeira de Jesus lá em Mateus 28. Perfeito, perfeito. Então, isso aqui é muito pesado, que ele coloca que alguém que é bebê em Cristo é carnal, é mais próximo dos mundanos. Então, a nossa caminhada é como pensar assim, faz de conta que o Elias é Cristo. Acabei de nascer, nasci, espiritualmente. O meu passo é eu seguir, mais próximo dele possível. E conforme eu vou andando para chegar mais perto dele, vai deixando um monte de coisa para trás. Um monte de coisa. Eu vou deixando essa carnalidade, eu vou chegando mais próximo dele. O mundo está bem pertinho de alguém que acabou de nascer. Por isso que a gente tem que fazer todos os processos para chegar mais próximo de Cristo. Mais próximo de Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? As obras da carne, se a gente não tomar cuidado, a gente pratica. Porque depois em Gálatas, eu vou passar bem rápido aqui, tem essa listagem aqui, ó, das obras da carne. E a igreja de Corinto cometia a maioria desses pecados, dessas obras da carne. Tem várias, tá ali embaixo essas referências. E é uma igreja. São pessoas que nasceram ali, que são crentes, só que cometiam esses pecados. Tinha esses pecados. E o interessante, né, Elias, que no começo da carta, Paulo fala sobre que eles tinham os dons espirituais. Tinha os dons espirituais, mas agia como carnal. Não adianta, porque talvez seja aí onde Jesus falou, né, que naquele dia muitos dirão, né, em teu nome eu preguei, eu orei, expulsei demônios, eu realizei, eu agi com os meus dons. Não te conheço. Porque talvez tinha dom, mas não tinha fruto do Espírito. Continuando aqui, só para a gente finalizar. Aqui, quer citar? Só correr aqui. Esse daqui já está no final. Beleza. Então aqui, algumas características de um filho maduro. Ele aceita a correção e disciplina. Está lá em Hebreus. Depois, ele promove a paz. Isso está lá, ó. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E perceba que não é pacífico, é pacificadores. Ele promove paz, ele realiza a paz. Na prática, quem da sua família te chama porque as coisas não estão bem entre a família lá? Será que nós somos chamados como pacificadores? Ou ninguém nos envolve porque nós somos incendiários? Nossa. Porque família é onde o bicho pega, né, gente? Então, não adianta eu falar que eu sou pacificador, sei lá, no meu PG, no meu pequeno grupo. Você tem que ser pacificador lá na sua casa, lá com seus filhos, seus pais, seus tios, aquele cunhado que põe o pé no sofá, enfim, abre a geladeira. É lá. Não, né? Então, promove paz, tem identidade de herdeiro, e aqui, ó, e aqui que pega também, e é guiado pelo Espírito Santo. Alguém que é ruiós, que é o filho maduro, ele pergunta, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer fazer de mim? Ô Kennedy, essa parte do herdeiro, acho que eu queria comentar, porque Sim, ela é muito importante. Quem aqui já recebeu herança? Uma herança, não vai querer falar.
Aqui, ó, tem um ricaço aqui na frente. Gente, eu ouvi falar de alguém que recebeu herança recentemente, mas olha um fato interessante, um fato curioso. Mesmo que você tenha uma família muito rica, morreu todo mundo e você é o próximo da sucessão, quando que você vai resgatar essa herança? Com 5 anos de idade? Quando você tiver 18, que é uma representação da maturidade, né? Percebe que mesmo que Deus tenha heranças indizíveis para te entregar, meu irmão, você não vai pegar porque ou você vai engasgar ou você não vai saber o que fazer com ela. Então só é possível resgatar de Deus coisas maravilhosas, bênçãos. Deus tem muito para te dar, Deus tem muito para me dar. A menos que eu me torne um filho maduro, eu não resgato essa herança. Ela está lá. E nessa passagem, Paulo compara os imaturos, mesmo tendo todas elas, as heranças, a escravos. Um imaturo não difere nada de um escravo. Mesmo ele tendo todas as heranças, tendo todas as posses, mas ele Porque não... ele pode viver em falta, mas ele não pode resgatar. Exato. Mesmo merecendo, né, mas legalmente ele ainda não pode. Perfeito. Por conta da imaturidade. Né? E tem direito a muitas coisas, mas ao mesmo tempo não tem porque é imaturo ainda. Né? Então, só para continuar, já para a gente finalizar, beleza? Aqui eu quis concluir com essas frases aqui, ó. Deus nos tomou como bebês, salvou-nos e nos fez filhinhos, Tecno. Deu ministérios à igreja e permite sofrimentos para sermos aperfeiçoados e filhos maduros. Deus cuida dos bebês e dos filhinhos, porém compartilha o ato de cuidar com os filhos maduros. Imaturos não são preparados para missão e propósito. Maduros, sim, servem, se manifestam e cumprem o ID. Amém. Eu falei ID, né? Que legal, bonitinho, né? ID. Muito bom, muito bom. Acho que a última coisa, quando eu olho, para mim esse slide aí é o mais maravilhoso, gente. Porque quando eu olho isso, eu lembro sobre o que a palavra fala sobre galardão. A gente teve uma aula no quadrimestre passado sobre galardão. Então o galardão a salvação é graça, mas reinar com Cristo, aí já é como você reproduziu ou produziu na sua salvação, que é os filhos maduros. E a Bíblia fala sobre reis, e reis são aqueles que vão reinar com Cristo. Não é todo mundo que vai reinar com Cristo. Quando a gente fala de galardão, tem a ver com de que forma que nós recebemos essa vocação de Deus, de filhos. E agora, tem um texto que fala sobre luta. Eu esqueci agora qual que é o texto, mas ele fala muito sobre tomar o reino à força. Tomar o reino à força não é você fazer marcha para Jesus, gente. Tomar o reino à força não é você bater de porta em porta. Tomar o reino à força é você olhar para o espelho, ver as sujeiras que tiver na sua vida e você vencê-las diariamente. É isso que é tomar o reino à força. É fácil tirar o cisco do olho do irmão, né? Difícil é tirar a trave do nosso. Então, filhos maduros vão reinar com Cristo, né? Amém? Amém. Baixe sua cabeça. Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco aqui por meio da sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é grande, o Senhor é incrível e o Senhor nos revela cada vez mais da tua palavra, Pai.
Deus, a nossa oração é que essa palavra, Senhor, ela crie, ela encontre lugar nos nossos corações, que essa semente encontre um solo fértil, Pai, e que nós não sejamos mais como crianças que são levadas de um lado para o outro, que nós não sejamos mais como crianças, Pai, que se contentam com o leitinho passivamente aqui de domingo a domingo, mas que nós busquemos do Senhor, Pai, a fonte de toda a sabedoria, de toda vida, que nós busquemos na nossa vida, Pai, e experimentemos esse alimento sólido, para que nós cresçamos em maturidade e sejamos de verdade, Pai, herdeiros, e que nós acessemos as bênçãos espirituais, em nome de Jesus, amém. Amém. Davi, você pode fazer um fundo musical para a gente tirar a nossa oferta rapidinho? Gente, glória a Deus por esse tempo. Obrigado, Kennedy. Eu aprendo muito todas as vezes que eu dou aula, todas as vezes eu adorei dar aula junto, porque eu falei, né? Eu gosto de comentar as aulas mais do que dar aula, né? Então,